De graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em Jesus de Praga, Abençoai-nos, Nossa Senhora das Dores, rogai por nós, São José, rogai por nós, São Francisco de Sales, rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, espero que tenham almoçado bem, que agora é a hora da morte, né? Depois do almoço, então é preciso um esforço descomunal para se manter alerta. Então, é o que nós vamos fazer. Então, vamos procurar fazer bem uma conferência, na verdade, bem prática, sobretudo para a gente procurar fortalecer a nossa vontade, algumas práticas, né, na vida familiar e também numa certa visão da vida familiar. Então, na verdade, eu vou tratar de vários tópicos bem práticos. Se tiverem como anotar, claro, depois podem voltar na conferência, mas como são várias coisas um pouco variadas, então talvez seja bom anotar e depois pensar com mais calma, né, em algumas delas, ou em todas elas, ou naquelas que forem mais necessárias para cada um. Bem, a primeira coisa, e sempre a mais importante para a nossa vida, no final das contas, é a vida de oração. Então, como a voz, né, que clama no deserto, eu queria insistir mais uma vez nessa necessária vida de oração. Claro, a vida de oração pessoal, porque a sociedade é composta de indivíduos, né? A família, a primeira, né, sociedade, a mais fundamental das sociedades. A sociedade da qual depende o Estado, depende a sociedade civil, e a sociedade da qual depende também, em larga escala, a igreja. A sociedade sobrenatural é a família. Então é necessário essa vida de oração. Deem prioridade, né? Como eu falei algumas vezes, não só uma prioridade para a vida de oração, mas praticamente um absoluto. Né? Realmente só quando não der mesmo, né, por algum imprevisto, alguma coisa séria, grave, senão a gente estará ali procurando fazer a nossa oração. Não deu naquele momento, que a gente faça em outro. Mas, se nós estamos falando da família, que é uma sociedade, né, quer dizer, onde dois ou mais estão reunidos, agindo comumente em vista de um bem comum, de um fim comum, é preciso também que haja oração em sociedade. Que aquela sociedade, enquanto tal, reze. Então é preciso que a família, enquanto família, como família, reze. Eu sei, quando há filhos pequenos e vários filhos pequenos, né, como é o caso de muitas famílias, é caótico. Mas é melhor rezar de maneira caótica do que não rezar. Né? E, de fato, as crianças estão ali aprendendo ainda, distraídas, né? Daqui a pouco vão querer levantar, etc. Claro, a gente vai procurando usar os meios normais, né, de educação para o comportamento das crianças, mas saber também tolerar um pouco, ou até bastante. Não ficar interrompendo toda hora para corrigir, para brigar, que vai tornando o texto insuportável para todo mundo, começando pelos próprios adultos, claro, para crianças, para os outros filhos já estão um pouco mais velhos. E aí isso não vai se sustentar, né?
E muitas vezes, quando se deixa de rezar em família, por causa desse caos e que o demônio, né, vai atiçando, sobretudo quando se começa a rezar, vamos rezar em família. Então, primeiro dia, caos. Segundo dia, caos. Terceiro dia, caos. E o demônio, que pode mexer, né, com essas coisas externas e provocar mesmo na criança uma certa agitação, né, mexendo com a própria imaginação, sensações, etc. Poderia ser o caso, eu não estou dizendo que é sempre isso, mas muitas vezes, então, quando há crianças menores e não se reza com eles, sabendo tolerar, ter paciência, procurando pouco a pouco, né, administrar melhor esse comportamento também, se ficar interrompendo o terço, né, toda hora. Então, às vezes, as crianças não rezarão, certamente, se não rezarem com os pais, né? Nós mesmos adultos, às vezes temos dificuldades para ir rezar e botar essa vontade firme realmente na nossa oração. Então, imagina as crianças, e muitas vezes os adultos não rezam. Vai esperar os filhos dormir, já está morto também, né? E apaga, ou então vou acordar mais cedo, não se acorda, né, muito mais cedo para rezar o terço, né, ou então vou rezar, sei lá, dirigindo, né, pode ser uma possibilidade, sobretudo se não tem outra alternativa, mas não se está rezando em família, né, e os filhos e as crianças também não estão rezando. Claro, né, os filhos muito pequenininhos não vão aguentar mesmo, né, o terço inteiro, então às vezes dorme um pouco mais cedo, então reza um pouco, depois deixa ali tentando fazer alguma coisa mais tranquila, contendo um pouco, mas procurar não desistir, né, e não desistir mesmo diante desse pequeno caos que pode começar. Então, procurar ter essa vida de oração familiar como sociedade. É como sociedade também, né? Nós vivemos em sociedade, então é como sociedade que nós devemos rezar individualmente, como indivíduos, e em sociedade como sociedade, para alcançar as graças para a família, para essa sociedade. Então isso é muito importante. Realmente não dá para rezar o terço, né, que seria, digamos, o ideal. Então a gente reza outra coisa, uma oração mais simples, mais curta, mais rezar em família e procurando realmente também garantir essa oração pessoal, individual. Isso é bastante importante. Ainda um pouco dentro desse tema da oração, é muito importante que os casados se lembrem de rezar pelo casamento. Porque às vezes, no meio da confusão, né, no meio das dificuldades, das cruzes normais, ou às vezes mais pesadas, né, extraordinárias, a gente esquece de um dos efeitos do sacramento, que são as graças atuais. Deus, né, nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, se obrigou a dar graças para os casados, para viverem bem o casamento, para se santificarem no casamento. Ele dá muitas graças, sem que os cônjuges peçam, mas muitas graças são condicionadas ao pedido explícito, confiante, persistente, perseverante, humilde. É preciso rezar muito pela família de vocês. Deus se obrigou a dar graças. Ele quer dar essas graças e quer dar abundantemente. Então, se lembrar de rezar pedindo essas graças, implorando essas graças, em todo o tempo, né? Então, isso aqui é muito importante também dentro da oração. Vão rezar em família, rezem também pela família, né? Bem, outro ponto, né, que é muito importante, a gente já mencionou outras vezes, sempre importante lembrar, né? Muitas vezes
dentro também um pouco do que o padre Marcos falou, né, de o lar se tornar assim, um certo ambiente simplesmente de repouso, né, de lazer. Então muitas vezes se chega em casa com a expectativa de que os outros vão me fazer feliz, né? Mas antes de a gente pensar nisso, a gente tem que procurar um pouco o contrário, né? Da gente procurar facilitar a vida dos outros da família, né? E que cada um procure fazer isso em vista também do bem comum, justamente, levando em conta o bem comum. E na vida familiar a felicidade, se encontra com cada um fazendo a parte, né, que lhe cabe em vista do bem comum e procurando fazer com alegria. Então, antes, né, de querer algo para mim na vida familiar, que eu queira dar aos outros, né? Que eu queira realmente dar aos outros e, em primeiro lugar, que eu queira dar aos outros a virtude, que é a felicidade possível nessa vida. Cooperar para a virtude. Cooperar, então, também para a paz no lar. Não. Vários autores, né, quando tratam da vida familiar, dizem que depois do estado de graça, né, de cada um dos membros da família, o maior bem que pode haver numa família é a paz. Não. Então, que se procure viver em paz. Claro que a paz não é só a ausência de conflito, mas a tranquilidade na ordem. Né? Então, que você vá procurando essa tranquilidade na ordem, mas sabendo tolerar muitas coisas, sabendo esperar, ter paciência, né? Paciência com nós mesmos, com nossos próprios defeitos. A gente vai melhorando pouco a pouco. Consequentemente, paciência também com os defeitos dos outros. Né? Essa paciência que não é uma negligência, não é uma moleza, mas entender a situação, a melhor maneira de agir. Né? Então, essa boa paciência para se ter paz efetivamente na família, que é o segundo maior bem que existe, depois da graça santificante. Não. E claro, com a graça santificante, as virtudes que vão se desenvolvendo. E dentro disso, ou muito ligado a isso, na vida familiar, né, como falou também um pouco, né, o padre Leonardo, às vezes é muito fácil a gente ser pessimista, né, com tudo, e às vezes esse pessimismo vai se voltando para os outros, né? Então é o outro que é o problema, o outro que não sei o quê, o defeito do outro, a dificuldade do outro, a falta de virtude do outro. E na vida familiar é muito importante a gente sempre começar a trabalhar por nós mesmos, né? A gente sempre tende a ver muito mais a dificuldade do outro, muito mais do que a nossa própria. E a gente quer que o outro melhore logo, rápido, instantaneamente. Porque o defeito do outro parece ser simples, o meu não. O meu, eu sou assim mesmo, nasci assim, fui educado assim, não tem jeito não, né? Vou morrer assim, então o outro que tem que se corrigir, não. Né? Então, para o outro pensa a mesma coisa, né? Dos defeitos dele, está todo mundo pensando errado no final das contas, mas não, eu começo a trabalhar por mim mesmo, né? Começo esse trabalho por mim, né? Trabalhando em mim mesmo, desenvolvendo a virtude em mim mesmo, procurando corrigir os meus defeitos, né? Com muita confiança na graça de Deus, sabendo que se eu procuro fazer isso, né? Então, primeiro, eu vou alcançar mais graças de Deus, se eu procuro realmente melhorar. E essas graças que eu alcanço não são graças só para mim como indivíduo, mas para a família, na sociedade em que eu vivo. Né? Então, se eu procuro melhorar, eu alcanço bens para toda a família. E depois, claro, existe aí o exemplo que é dado ao outro, né? Que vendo que eu estou procurando melhorar, se não estiver de muita má vontade, vai procurar também começar a melhorar. Né? Então a gente começa o trabalho
e a correção por nós. Não quer dizer não conversar com o outro, não procurar ajudar o outro, não procurar eventualmente corrigir, mas a gente tem que começar por nós mesmos. Bem, uma outra coisa que é muito importante, né, que a gente procura insistir também, é essa unidade, né? Unidade de pensamento, de convicções e unidade na prática. Uma unidade que deve ser, né, com o apostolado em que se está, e uma unidade entre marido e esposa. Né? E essa unidade, em particular, na educação dos filhos. Isso aqui é muito importante. Muitas vezes, né, um acha que tal coisa é melhor, o outro tal coisa é melhor. Nenhuma das duas é errada, mas cada um às vezes se apega à sua própria visão. E aí começa uma briga, sendo que nenhuma é ruim. Né? Maneira de fazer, visão. E dessa briga vem a falta de unidade, o prejuízo, né, para os cônjuges, o prejuízo evidentemente para os filhos. Então, sobretudo, né, se algo não é ruim, saber também ceder, né, a visão do outro, para ter essa paz, para ter uma certa unidade que vai garantir muitos bens para a família. E o mesmo sacrifício que eu fiz de negação de mim mesmo, oferecido a Deus, vai dar muitos frutos. Então, essa unidade é realmente muito importante. E mesmo às vezes, quando um realmente está errado, mas já se conversou, a coisa não avança e vai gerando confusão. Bom, se não é algo grave, né, com prejuízo grave também para os filhos, saber tolerar e oferecer para Deus aquele sofrimento. Então, essa unidade é muito importante. Uma das causas de mais conflitos, de mais dificuldades na vida familiar é discordância em relação à educação dos filhos, né? Porque é um efeito cascata. Então já gera desgaste pela simples discordância e depois desgaste na educação dos filhos, que não vão obedecer a um nem a outro, vão usar outro, pedir certas coisas para um porque o outro não deixa, mas então, e assim vai, um desgaste tremendo e um grande prejuízo para a educação dos filhos, né? Que não serão educados na obediência, na virtude, no respeito realmente aos pais. Bem, uma outra coisa, né, para se alcançar um pouco essa unidade, né, o que ajuda muito, claro, além da vida espiritual, da prática das virtudes, é realmente, procurar, à medida do possível não, é uma certa necessidade mesmo, procurar realmente estudar, né, sobre educação, sobre as etapas da vida, na infância, as etapas da infância, depois a adolescência, certas etapas da adolescência, porque senão você fica perdido, né? Vai no simples bom senso, e o bom senso, às vezes, o que parece, né, ser bom senso, erra bastante. Ainda mais um bom senso numa sociedade que não tem bom senso, né, e na qual a gente vai sendo bem contaminado. Isso, né, do estudo pode ser assim, vários âmbitos, certo? Pode ser, por exemplo, uma questão de sono dos filhos, né? Então, o filho, bebê, não dorme, acorda 300.000 vezes na noite. Os pais vão ficando mortos, né? Estressados, nervosos, ansiosos, depressivos, agressivos, porque eventualmente não dormem. E às vezes, procurando se informar com fontes confiáveis, claro, então que é preciso ter certos princípios, né, para julgar as coisas, com algum critério, né, perguntando também, eventualmente para nós, né, padres, mas às vezes pode ser uma dor de tal coisa, uma intolerância ou então certas técnicas, né, para
para a criança poder dormir, e assim os pais vão conseguir educar todos os filhos muito melhor, porque vão ter uma certa tranquilidade, né? Então, é necessário realmente procurar se esforçar para estudar. Bem, como sabem, né, nós temos a nossa escola aqui, então, assim, no cotidiano aqui nós vemos, é preciso estudar um pouco para conhecer as etapas da vida. Então, nós começamos a ter nossos primeiros alunos, né, adolescentes. Então, peraí, isso aqui é diferente. O que acontece aqui? O que é preciso fazer? Como agir? Né? De maneira sobrenatural, a gente vai procurar santos, educadores. O que falaram da adolescência? Falaram alguma coisa? Né? Na história da igreja tem alguma coisa? Mas também na ordem natural, né? Com bons princípios, mais uma vez, julgando da ciência a partir também de bons princípios da filosofia e da fé, para a gente poder saber como lidar e encaminhar as coisas, né? Aprender como dar ordens, como se fazer, obedecer nas diferentes etapas da vida, cada uma com as suas dificuldades, cada uma com as suas cruzes, né? Saber, por exemplo, com uma criança pequena não adianta a gente falar, argumentar. Ela vai pelo sofrimento ou pelo prazer, né? Então, se ela fez algo errado, não quero que ela faça. Não vai adiantar eu simplesmente dizer, não faça isso. Eu vou ter que dar uma pena, né, proporcional, claro, à idade, à gravidade, né, da coisa. Mas que ela fez aquilo, ela sente a pena, né? Ou então, se ela fez algo correto, bom, saber também premiar sensivelmente a criança pequena e pouco a pouco a gente vai argumentando e ela vai agindo menos, né, pelo gosto ou pelo desgosto sensível e cada vez mais porque é bom, porque é ruim, raciocinando. Então, é preciso se debruçar, né, em fontes confiáveis, né? Qualquer coisa que se afaste muito para um lado, né, do que a igreja fez, que a gente possa ler na vida dos santos, né, em livro de educação católica confiáveis. Então, a gente precisa ter uma certa cautela, né? Bom, então procurar realmente se formar para educar os filhos, né? Senão pode até dar certo, né? Mas meio por acaso. Então não vai ser tanto mérito, né, da nossa parte. Outra coisa que é muito importante também é conversar com os filhos sobre a vida. Claro, mais uma vez, famílias numerosas, são muitas pessoas, às vezes não dá para conversar tanto individualmente cada um, às vezes é necessário, em alguns momentos mais, outros menos, depende. Mas conversar mesmo, não só para dar bronca, não só para corrigir, não só para cobrar, né? Mas conversar sobre a vida e como família, né? Falar das coisas da vida, erros, acertos, decisões, responsabilidades, como é que a vida funciona na prática, né? Lá tem, às vezes o jovem acha que, bom, eu quero sair de casa e eu vou comprar uma casa. Comprar uma casa onde? Comprar uma casa em São Sebastião. Sabe quanto custa? Não sei, uns 10 mil reais. Não, assim, caso mais ou menos real. Então, assim, não sabe o que é a vida, né? Não tem noção. Acha que vai sair, vai vender os bombons e vai comprar uma casa, certo? Não funciona assim. Então, é preciso explicar como é que funciona a vida, né? Também erros, acertos. Muito importante contar um pouco a história da família. Não vai escandalizar a criança se a gente teve, né, os jovens têm um passado ruim, vai contar detalhe, né? Às vezes pode falar, ó, você tem a graça de poder ser uma boa educação, que eu não tive, cometi muito erro, quebrei muita cara.
ofendi muito a Deus, sofri muito e etc. Vai entrar em detalhes eventualmente, quer dizer, melhor não entrar. Mas, assim, contar a história da família, dos avós, bisavós, de onde vem, para a criança saber que tem uma raiz, né? E o jovem também, não está solto no mundo, né? Perdido, sem referência. Não, ele vem de algo, né? De uma família, e ele está nessa família. Tem seus erros e acertos, mas isso é importante, né? Histórias de vida, lições de vida, de maneira, né, contadas de maneira tranquila, né, sem ser a gente fala sermão, né, como se sermão fosse uma coisa ruim, né? Sermão é excelente, né? Então, sem ser uma lição professoral, uma briga, né, uma cobrança justamente. Então, é muito importante isso, né? Eu já insisti algumas vezes e volto então, aproveitando a ocasião, várias pessoas novas, que valeria a pena tentar, né, por exemplo, ter uma reunião familiar mesmo, semanal, né, domingo, sábado, sei lá, um dia na semana, se reúne uma hora e pouquinho, né, pouco menos, a família conversar, como é que foi a semana, as histórias de vida, tal momento tive que praticar tal virtude, tal momento errei, né, etc. Isso aqui é muito importante, cria laços, né, também, e fortifica os laços. E fica muito mais fácil educar de maneira geral. Não? Isso é bem importante. E falar das coisas que realmente são importantes na vida. Não? Como é que chegaram até ali, né? Até formarem essa família com eles. Não? Então, conversar sobre a vida, né? Ainda mais a criança, né? Muitas vezes ela obriga, né, a conversar, que faz pergunta. O jovem às vezes não, né? Vai se fechando e justamente tem que correr atrás, né? De maneira tranquila, suave, né? Procurando ali puxar por um fio, por outro, por um lado, por outro, para ter meios realmente para falar das coisas que interessam da vida de maneira muito tranquila, né? Então é muito importante conversar sobre a vida também com os filhos, né? Explicar como a vida funciona, como é que as coisas funcionam, né? E os jovens, né, que muito às vezes questionadores, tudo é injusto, tudo não sei o quê, né, faz parte, mas muitas vezes o que a gente precisa é explicar, não é que eles vão entender na primeira, na segunda, na terceira explicação, mas vão entendendo pouco a pouco. Se a gente não explicar, não vão entender, né, ou muito tarde, e já com várias más inclinações enraizadas na alma. Então a gente vai explicando, pouco a pouco, não vai entender de uma hora para outra, até porque o raciocínio, né, ainda está também se desenvolvendo. Então a gente explica, pouco ele vai pensar mais uma coisa, a gente continua explicando, explica outro aspecto, outro, junta com aquilo, pouco a pouco eles tendem a entender quando a gente explica de maneira muito tranquila, firme quando é necessário, mas muito tranquila, sem desespero, certo? Às vezes até coisas um pouco mais complexas, né? É melhor a gente explicar, ainda que eu não consiga simplificar tanto, eu acho que ele não vai entender tanto, mas alguma coisa talvez ele entenda. E depois ele vai raciocinando com base nisso. Bom, eu esqueci de falar na questão da oração, de rezar realmente uns pelos outros, né, na família. Isso aqui também é muito importante, explicitamente, né? Não para serem como eu quero. Meu Deus, que minha esposa seja como eu quero que ela seja, que ela faça isso, que ela faça aquilo, meu Deus, meu esposo seja tal e tal, tal. Não, para que seja santo, no final das contas. É isso que interessa, né? Não é para fazer a nossa vontade, mas para que o cônjuge faça a vontade de Deus na vida dele, né? Claro que isso vai ser bom também para você que está rezando por ele, né? Bem, muito importante também, não vou insistir, eu até falei disso na jornada do ano passado, podem revisar, a questão da hierarquia, né? No matrimônio que existe, com as suas particularidades e especificidades, sabendo que Deus dá as graças na ordem que Ele estabeleceu, né? Que Ele
pede em toda a sociedade. Outra coisa que é muito importante, né? O casamento precisa realmente ser visto, né? A vida familiar precisa ser vista como uma via de santificação que é realmente. Não é uma via de afastamento da santidade, uma via de obstáculos à santidade. Não, é uma via de santificação. É um sacramento. Claro que, sendo uma via de santificação, é um caminho da cruz. Não tem outro caminho. É o caminho de nosso Senhor. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Como sacerdócio, como qualquer vida católica, como a vida religiosa. Então a gente não vê as cruzes, as dificuldades no casamento como obstáculos à nossa santificação, mas como meios de santificação. E diante daquelas dificuldades, Deus me dá graça justamente para eu me santificar com aquelas dificuldades, com as graças atuais que Ele me dá. Então é muito importante, diante disso, essa aceitação das dificuldades. Primeiro passo para a gente resolver as dificuldades é aceitar a dificuldade. Que ela existe, que ela é real, que Deus quer ou que Ele permite aquilo. E aí a gente, né, aceitando, né, e oferecendo a Deus, a gente aí sim vai pensar em como agir, como fazer diante daquilo. Como não pecar e como agir bem diante de qualquer dificuldade. Então, uma visão bem sobrenatural que só pode vir da vida de oração individual e da vida de oração em família também. Se todos os membros da família procuram ver as coisas desse modo, a vida familiar vai ser uma vida de graças abundantes, né? Então, essa aceitação da dificuldade presente, que traz consigo a graça do momento presente. A gente fala das dificuldades porque, quando as coisas estão indo bem, a gente não tropeça tanto, né? Claro que quando as coisas estão indo bem, a gente precisa também agradecer a Deus, reconhecer, senão a nossa ingratidão depois vai se traduzir, né, em menos graças para nós e mais sofrimentos que poderiam ter sido evitados com a gratidão. Mas, então por isso que a gente fala mais das dificuldades, né, dos sofrimentos, mas saber aproveitar a graça do momento. A situação é essa, nessa situação Deus me dá uma graça. Eu não posso deixar passar essa graça. Para me santificar, para melhorar a minha vida e melhorar a vida da minha família diante de nosso Senhor. É a graça do momento, que é sempre a melhor graça. Não tem outra. Nesses sofrimentos, né, necessários, normais na vida familiar, que a gente não tropece, mas que a gente se una a Cristo, né, crucificado, e a gente realmente não desprezar, não menosprezar, não diminuir esses sofrimentos também. Que às vezes é isso também, eu deveria lidar melhor, que eu sou fraco, que eu não sou santo. E aí, diante do sofrimento, que a gente já não está carregando bem, aí eu digo, não estou carregando bem, eu fico com mais raiva de mim mesmo, mais impaciente, mais não sei o quê. E aí é que tudo vai por água abaixo. Então não, se a gente está sofrendo mesmo coisas pequenas, reconheçamos a nossa pequenez, né, a nossa fragilidade, e soframos aquilo com tranquilidade, em união com o nosso Senhor, com esses pequenos sofrimentos, ainda que sejam pequenos mesmo, ou grandes, pouco importa, nós podemos ter um mérito, uma glória de mártir a conta-gotas. E às vezes a gente perde isso. Às vezes até por orgulho. Eu não deveria estar sofrendo tanto, mas estou. Então aceito, sem pecar e oferecendo a nosso Senhor. E, muito importante, eu acho que necessário também a gente procurar aprofundar, né, em todos os aspectos da vida, e em particular na vida familiar,
realmente a devoção à Nossa Senhora, o abandono à Nossa Senhora, a confiança à Nossa Senhora, qualquer coisa que a gente queira, ou num sofrimento, numa dificuldade, numa alegria, a gente colocar nas mãos de Nossa Senhora logo, nos abandonarmos a ela, confiarmos tudo a ela. Nossa Senhora quer cuidar de nós, ela tem o poder para cuidar de nós, com a onipotência suplicante dela, né? Com a sua onipotência diante de seu filho, que ela pede, o filho concede, e ela sabe o que é melhor para nós. Então, se a gente logo procura realmente colocar nas mãos de Nossa Senhora vai encaminhando as coisas bem. Então, esse abandono, essa confiança a Nossa Senhora e, claro, também essa devoção aumentada a São José. São José que é modelo de vida espiritual, de recolhimento, de paciência, de conformidade com a vontade de Deus, de prudência, né, nas decisões, de aceitação nas dificuldades. Sagrada Família é exemplo também de hierarquia, né? Então, vale muito a pena e é necessário recorrer logo a Nossa Senhora, se abandonar nas mãos dela, confiar tudo a ela. E invocar também, frequentemente e confiadamente, São José. E essa aceitação, né, da vida familiar com as suas dificuldades e com as suas alegrias, né, justamente, sem romantizar por um lado, sem ser pessimista do outro, tendo em vista o bem comum, sacrificando o meu bem particular, quando é em vista do bem comum. Esse bem particular nunca é a graça, né, a amizade com Deus, mas saber aceitar a vontade de Deus, sacrificar meu bem particular em vista do bem comum. Sem romantizar a vida familiar e porque as coisas não caminham como a gente gostaria, como a gente imaginava, desanimar. Não. Deus quer que a gente se santifique do jeito como as coisas estão. E qualquer que seja o jeito que as coisas estão agora, por mais que possam estar mal, né, por algum motivo, nada impede que a gente progrida. Aqui, agora, a partir de aqui, né, a partir daqui e de agora, na vida familiar, procurando resolver as coisas, né, de maneira sobrenatural, rezando a Deus, confiando em Nossa Senhora. Então, são alguns desses, né, pontos práticos que eu queria relembrar. Como eu falei, eram vários e distintos, né, mas vale a pena depois refletir um pouco sobre cada um deles. São pontos também, né, que, em geral, a gente vai sempre voltando, né, em vários momentos aqui do apostolado. Então, vale muito a pena se debruçar sobre eles. Agora, o mais fundamental e sem o qual nada dos outros pontos vai para frente é a vida de oração, né? Pessoal, e procurar ter algo de oração também familiar. Se não dá para ser o terço, algo mais simples, mais breve, mas começar realmente. E vai ajudar bastante. E nessa vida de oração em particular, a confiança em Nossa Senhora, invocação a São José e pedir que Deus dê as graças atuais que Ele quer dar, que Ele prometeu, que Ele se obrigou a dar, né, para vocês na vida familiar. E Deus quer ser generoso. Nunca esqueçamos aquela frase de São João da Cruz: de Deus se alcança quanto se espera. Então, sejamos generosos nos pedidos. Não quer dizer que vai ser da noite para o dia, né?
vai acontecer exatamente como a gente quer, mas se a gente pede realmente querendo, né, fazer também a nossa parte com a graça de Deus, as coisas vão se encaminhando. E da melhor maneira, que é como Deus quer. Então, muita confiança e ânimo, né, na vida familiar, que é um caminho de santidade, um caminho de excelência, uma via de perfeição, né, por meio desse sacramento, um dos 7 sacramentos que Nosso Senhor quis nos dar. Então era isso. Então vamos encerrar essa conferência, um pequeno intervalo para irmos para a conclusão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Imaculado coração de Maria, sede a nossa salvação. Nossa Senhora das Dores, São José, São Francisco de Sales, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós vamos tirar a foto agora, antes que as pessoas se dispersem, talvez no final, não sei. A Ana, fotógrafa, está por aí. Dá para tirar agora? Vai ter que ser no celular, mas eu vou falar. Consegue ser no celular? Tá bom. E, então a gente vai aqui no pátio, ficaremos de costas